E a negociação entre Dorival Júnior e Corinthians causou um racha no departamento de futebol. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Zubeldia, porque a diretoria tricolor insiste com o técnico argentino. As últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, para te explicar por que Luiz Zubeldia tem sido a opção da diretoria do São Paulo, mesmo em relação a tantos protestos do torcedor e também de parte da mídia especializada. O que eu consegui apurar conversando com 3 dirigentes diferentes do São Paulo é que o Zubeldia hoje é a opção mais barata à disposição do tricolor. A gente não pode se esquecer que o São Paulo vive um caos financeiro, com dívidas próximas a R$ 1 bilhão, com um prejuízo na temporada passada próximo de 300 milhões de reais e com a necessidade urgente de baixar custos. Porque o São Paulo, a partir do momento em que fechou um acordo com o FIDIC, não pode gastar mais do que está estabelecido na projeção orçamentária. Diante desse cenário, a demissão do Zubeldia custaria logo de cara pelo menos 3 milhões de reais. Esse é o valor da multa rescisória. Para completar, substituir o Zubeldia certamente encareceria o processo da comissão técnica. É que o Zubeldia e seus auxiliares hoje ganham na casa de R$ 1 milhão por mês. E todos os treinadores pedidos pelos torcedores, no caso, por exemplo, o Dorival Júnior, o Diniz ou até o Tite, custariam mais. O Diniz tem uma enorme rejeição do torcedor do São Paulo, mas seria o mais barato. Ainda assim, mais caro do que o Zubeldia. Não dá para imaginar o Fernando Diniz sendo contratado por pelo menos R$ 1,5 milhão de reais. O Dorival Júnior vai custar, entre salários, direitos de imagem, pagamento para comissão, algo próximo a R$ 2,5 milhões de reais por mês. O Tite é outro treinador extremamente caro e é por conta desse cenário que o São Paulo insiste na manutenção do Zubeldia, torcendo para que ele vá dar certo. Não dá para cravar que o Zubeldia fica até o fim do ano. Uma sequência ruim de resultados pode obrigar o São Paulo a dispensá-lo, mas a ideia é tentar forçar a barra para que ele continue, até porque os líderes do elenco gostam do treinador argentino. Só para completar, São Paulo e Santos se enfrentam nesse domingo com expectativa de enorme público no Morumbi. Já são 47 mil ingressos vendidos de forma antecipada. A saideira sobre o tricolor, lateral Moreira, emprestado ao Porto, marcou seu primeiro gol nesse final de semana pelo Porto B. Ele saiu do banco de reservas para balançar as redes, algo que ele não conseguia há quase 3 anos. Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia. O técnico do São Paulo será demitido em caso de derrota para o Santos nesse domingo no Morumbi? A resposta é não, especialmente se Dorival Júnior for confirmado como técnico do Corinthians nas próximas horas. O plano A, B e C do tricolor é o técnico ex-seleção brasileira, que tem conversas avançadas com o Corinthians. A expectativa do Timão é de anúncio do Dorival Júnior nas próximas horas. E é nesse contexto que, confirmada a ida do Dorival para o rival, São Paulo vai insistir na permanência do Zubeldia, por entender que qualquer mudança nesse momento custaria muito dinheiro e o São Paulo não tem capacidade para fazer grandes investimentos. Mas, Nicola, a torcida não quer mais o Zubeldia. Os dirigentes do São Paulo sabem, mas pretendem segurá-lo, até porque os jogadores gostam do trabalho do treinador argentino. Aí você pergunta, tá bom, Nicola, então quer dizer que o São Paulo vai ficar com o Zubeldia, mesmo correndo o risco de rebaixamento? A resposta é não. Se, num futuro não tão distante, os resultados não aparecerem, aí sim o Zubeldia pode ser demitido. E aí vai voltar à pauta tricolor o nome de um técnico que foi detestado pelos São Paulinos, Fernando Diniz. Entre os homens do departamento de futebol, há uma preferência pelo Diniz em relação a Hernan Crespo, Caixinha e Luiz Castro, que são outros nomes pedidos pelo torcedor são paulino. Vale a lembrança de que durante o Paulistão, o presidente Júlio Casares chegou a almoçar com o Juliano Bertolucci, empresário do Diniz, para acertar a contratação do Diniz para o Campeonato Brasileiro. Mas a repercussão entre torcedores foi tão ruim que o São Paulo desistiu dessa contratação. Para te explicar por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians, cheguei a contar para vocês nos últimos dias que já havia um acerto financeiro entre o Dorival e o Timão. Mas posso contar que a negociação entre Corinthians e Dorival gerou um enorme ruído dentro do departamento de futebol. Tudo porque o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo e responsável por tocar todas as negociações, descobriu que um auxiliar, um aliado,
Alguém muito próximo do Augusto, com autorização do presidente, já havia procurado o Dorival antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias. Na noite de quarta-feira, depois da derrota do Corinthians em casa pro Fluminense, o telefone do Dorival tocou. E do outro lado da linha, esse aliado do Augusto Melo especulando, conversando e cogitando a contratação do Dorival. O Fabinho só foi ter conhecimento desse episódio na sexta-feira, quando conversou pela primeira vez com o Dorival Júnior. Fabinho já havia negociado com o empresário dele, o Edson Codor. Ao tomar conhecimento, o Fabinho se sentiu extremamente frustrado e desafiado, porque nessa queda de braço ele quer demonstrar internamente ter autonomia total. É por isso que o Fabinho, nesse momento, cogita até a possibilidade de contratar um outro treinador. Importante lembrar que, ao mesmo tempo que ocorre essa dividida, o Tite mandou sinais de que toparia voltar ao Corinthians. Tite, que já havia recusado os últimos 4 convites do clube. Técnico desempregado desde o ano passado, quando foi dispensado do Flamengo, o Corinthians chegou a receber a informação de que o Tite tinha negociações avançadas para assumir o Al Hilal no lugar do Jorge Jesus para a próxima temporada, mas entre ir para a Arábia ou voltar ao Corinthians, o Tite tem dado sinais de que pode optar pelo clube paulista, onde foi extremamente feliz e é tratado como um dos maiores, se não maior, treinador da história alvinegra. Também especularam Fábio Carille como treinador do Corinthians. Dá para descartar essa possibilidade? O que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que essa alternativa nunca nem sequer foi debatida. Só para completar em relação ao Corinthians, a busca se dá para que o Timão tenha um técnico já no banco de reservas contra o Racing do Uruguai, jogo da Sul-Americana, marcado para a próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Nicola, para mim o São Paulo deveria trazer o treinador da base. Além dele conhecer a molecada, iria economizar bastante dinheiro. Obrigado, Bininho de Ubá. Será, cara? Eu tenho muita dúvida em relação a como é que, por exemplo, o técnico do Sub-20, que até fez bom trabalho, campeão da Copinha, lidaria com jogadores grandes como o Luciano. Cara, o Luciano é um cara bem difícil, um cara complicado, que reclama de tudo, que dá trabalho, que arranja confusão. E aí chega o técnico lá, ele olha o técnico de cima para baixo, enfim. Não sei, acho que seria importante ter um técnico de nome, né? Mas está registrado também a opinião. Fala, Nicola. Sugere aos dirigentes do São Paulo a troca entre Luciano e Bolassi do Cruzeiro. Ele parece que está encostado lá. Aproveita e sugere o Crespo também. Deixa eu contar só uma sobre o Bolassi, está se recuperando de contusão. Perdeu, de fato, um pouquinho de espaço depois da chegada do Leonardo Jardim, mas vou mandar esse print aqui, ó, para uma pessoa do São Paulo, não custa nada, né? Sobre o Crespo é o que eu estava contando para vocês ontem, né? Muricy Ramalho, Rui Costa e especialmente Carlos Belmonte já eram os homens do futebol do São Paulo quando o Crespo por lá trabalhava. O Milton Cruz também fazia parte, tá? E a avaliação dos caras que trabalhavam no São Paulo na oportunidade era de que o Crespo foi campeão paulista, de que o São Paulo foi campeão paulista apesar do Crespo. Essa é a expressão certa, porque os treinos não eram bons, as preleções eram ruins, o dia a dia era de pouca qualidade de treinamento, não era um cara muito capaz, a comissão técnica dele também bem abaixo. Então, se o torcedor do São Paulo ficou com uma avaliação positiva por conta do título, dentro do São Paulo a avaliação foi bem ruim. E é difícil imaginar que o Crespo seja contratado, tá bom? O José Couto quer saber se dá para contratar todos, como é que funciona a janela. A janela fechou na última sexta-feira, faz uma semana, né? E a partir de agora os clubes só podem voltar a contratar na metade do ano. A única exceção é se o jogador contratado estiver desempregado antes do fim da janela. Vou citar um exemplo, o Fernandinho. Vocês lembram, né? Ex-seleção, Manchester City e tal. Ele vem jogar no Brasil, fecha com o Atlético Paranaense e no fim do ano passado sai do Atlético e não fecha com nenhum outro clube. O Fernandinho está desempregado, livre, sem saber se continua ou não. Se o seu clube fizer uma proposta para o Fernandinho e fechar um acordo com ele, o Fernandinho pode se mudar, pode ser inscrito pelo seu clube e virar reforço, tá bom? A diretoria avalia mal o Crespo, mas avalia bem o Zuba. Pois é, Guilherme, é uma boa consideração. E aí outra consideração maluca, né? Avaliar bem o Fernando Diniz. É muito louco isso, cara. E assim, você pergunta para mim, Nicola, você gosta do trabalho do Zubeldia? Não. Nicola, você demitiria o Zubeldia? Eu diria sim. Aí você pergunta, tá bom, Nicola, mas a demissão é do Zubeldia para contratar o Diniz. Aí eu digo não.
Eu prefiro, eu não sou São Paulo, mas se fosse dirigente do São Paulo e fosse questionado, eu diria, não, vai trocar o Zubeldia pelo Diniz, eu não acho que vale a pena. É esse o encaminhamento se o Zubeldia cair, tá? Repito para quem está chegando agora, até na audiência rotativa, a gente já está quase já está quase batendo as 3 mil pessoas ao vivo em todas as plataformas. O São Paulo não deve demitir o Zubeldia no domingo, mesmo em caso de derrota para o Santos. E essa mudança na programação, naquilo que estava estabelecido, tem tudo a ver com a iminente ida do Dorival Júnior para o Corinthians. Sem o Dorival, o São Paulo deixa de ter o seu plano A. E aí o São Paulo vai insistir mais no Zubeldia, torcendo para que o Zubeldia dê certo, até por conta de todas as economias. Você manda o técnico embora, você precisa indenizá-lo. Depois você vai trazer alguém que vai custar no mínimo, na melhor das hipóteses, a mesma coisa do que o Zubeldia. Eu até perguntei para uma pessoa do São Paulo com quem eu conversei hoje, falei, mas por que vocês perderam o Dorival para o Corinthians? O que aconteceu? Aí a pessoa falou, Nicola, o pacote Dorival não custaria 3 milhões de reais, mas superaria fácil os 2 milhões. Então hoje o São Paulo gasta mais ou menos 1 milhão de reais por mês com o Zubeldia. Para contratar o Dorival, teria que praticamente dobrar os custos. E aí o Dorival também exigiria contratação de reforços e tudo que o São Paulo não pode oferecer. Então hoje, não acho que o São Paulo vai vir a público para admitir isso, mas hoje o São Paulo passa por uma condição financeira muito delicada, tá? E diante desse cenário fica bem complicado. O Tite tem chances no São Paulo? Bingo, não tem por 2 grandes motivos. O primeiro deles financeiro. São Paulo, se perder o Zubeldia, vai precisar buscar alguém que custe no máximo o mesmo valor do Zubeldia. A gente está falando de 1 milhão de reais por mês. E o segundo ponto, esse para mim é o mais definitivo. O novo técnico do São Paulo vai precisar usar a base com muita vontade, porque o projeto vai estar todo voltado em cima do Marinacci. E o Tite detesta utilizar a base, tá bom? Nicola, na sua opinião, quais dos paulistas precisam contratar mais jogadores na janela da metade do ano? O elenco do Palmeiras, para mim, é o melhor dos elencos dos times paulistas. É muito bom. Talvez, inclusive, eu tenho a impressão de que esse elenco atual do Palmeiras é o melhor que o Abel já teve desde que ele chegou, por mais que os resultados ainda não tenham aparecido. O São Paulo tem lacunas, tem um bom time titular, mas tem lacunas no elenco. O Corinthians tem um bom time titular, mas também tem problemas no elenco. O Santos ainda não tem nenhum time titular. Mas, Nicola, mesmo o Fábio Carille ficar livre no mercado, não tem nem chance de treinar o São Paulo. Não, a diretoria está fazendo de tudo para ficar sem Dorival e Crespo, para trazer o Diniz. Diniz não ia para o Santos. Então, Rodrigão, o Santos ainda não conseguiu fechar com o técnico. O Santos tentou o Luiz Castro, o Tite, o Dorival, o Sampaoli e fracassou nesses nomes. O Carpini foi sondado, mas não fechou. O Diniz também era uma pauta, era um nome em discussão, embora sem unanimidade na Vila Belmiro, tá? Não sei se o Diniz está esperando também por causa do São Paulo, mas o Diniz é uma possibilidade no São Paulo sim, tá? Enfim. O presidente do São Paulo não sabe que a torcida gosta do Crespo e do Diniz não. Do Diniz ele já sabe, porque quando eu contei para vocês que o São Paulo havia feito uma reunião para contratar o Diniz, e essa reunião ela foi feita pelo Júlio Casares, mas quem queria a contratação do Diniz era o Carlos Belmonte, quando eu contei, a torcida do São Paulo mandou um recado e deixou bem claro, não queremos o Diniz, tá? Em relação ao Crespo, eu percebo nas redes sociais, vocês aqui diariamente demonstrando muito carinho pelo Crespo, mas os caras do futebol entendem que não, esse cara é fraco, o cara vai vir e vai acrescentar pouco, vai agregar quase nada, tá? Tá registrado aqui. Pergunta sobre Carlos Vinícius no São Paulo. Eu não acredito, Doug, não acredito. E eu vou te explicar que eu não acredito porque passa muito pela questão financeira, a mesma que impediu que o Dorival Júnior fosse contratado. O São Paulo está perdendo o Dorival para o Corinthians por causa de grana. O São Paulo não teve os mais de 2 milhões de reais por mês que o Corinthians vai bancar ou prometeu bancar para o Dorival Júnior. O Carlos Vinícius vai pedir pelo menos 1 milhão de reais por mês. Até mais, porque ele vem livre. Então você não precisa comprar direitos econômicos. E aí o salário, direito econômico, luva, salário, direito de imagem e luva, por um cara como o Carlos Vinícius vai sair certamente mais do que 1 milhão de reais mensais, tá bom? Qual é a chance de o Pedro Caixinha assumir o São Paulo? Não foi discutido o nome dele, tá? Anderlan Ribas. Só para quem está chegando agora, a gente está com mais de 4 mil pessoas somando todas as plataformas. Nesse momento, a ideia é insistir com o Zubeldia. Isso significa que até com uma derrota contra o Santos, a tendência é que o Zubeldia continue, especialmente sem o plano A, que era o Dorival Júnior. Se o Dorival for confirmado no Corinthians, o São Paulo vai tentar ficar o máximo possível com o Zubeldia.
Se perceber que não há clima, que há muitas derrotas, aí sim São Paulo vai ao mercado e hoje o nome mais plausível, embora com muita rejeição, siga sendo o de Fernando Diniz. O João Lucas, o prazo de validade do Dorival no Corinthians não passa de 3 meses. Podem esperar. Eu não queria ele de volta no São Paulo de jeito nenhum. Alan Barcelos com urgência. O João Lucas está se referindo ao técnico do time sub-20. Quero falar agora sobre o São Paulo e os cerca de 100 nomes sugeridos para a diretoria tricolor em relação a centroavantes. Você sabe que desde a contusão do Calleri, a notícia de que ele só volta na próxima temporada, o São Paulo admitiu publicamente que busca um centroavante no mercado. A preferência é por jogadores desempregados, até porque eles poderiam ser inscritos agora e o São Paulo teria um substituto, um sucessor para o Calleri por enquanto. Antes de gravar esse vídeo, fui perguntar se Mariano Dias, que é um atacante da República Dominicana, que inclusive passou pelo Real Madrid, teria sido um dos jogadores sugeridos ao São Paulo. A resposta foi, abre aspas, ofereceram uns 100 jogadores para o São Paulo desde o anúncio da lesão do Calleri. Ou seja, essa pessoa confirma ou não desmente que o Mariano Dias esteja nessa relação e acrescenta pelo menos outros 99. E aí há um complemento em cima dessa declaração. Essa fonte ligada ao departamento de futebol do São Paulo diz o seguinte: o mercado reage rápido às tragédias, o que, para nós do São Paulo, é um fato triste, para muita gente é a chance de fazer negócio. Infelizmente é assim que a banda toca. Se o Calleri virou uma baixa e não tem mais condição de jogar em 2025, os empresários e também atletas desempregados buscam um emprego. Importante lembrar que o São Paulo se inspira ou se espelha na negociação do Cédric Soares, lateral direito português que estava parado no mercado sem clube e virou ótima opção dentro do tricolor. Só para completar em relação ao Mariano Dias, jogador citado, passagem discreta pelo Real Madrid, não conseguiu brilhar pelo Sevilha. Ele não atua desde 26 de maio de 2024, completando quase um ano sem entrar em campo por clubes. Embora recentemente ele tenha participado de uma data FIFA da sua seleção na República Dominicana. Esqueci da parte mais importante. Perguntei se algum desses atletas, quase 100 ou cerca de 100 oferecidos ao São Paulo, causou empolgação, e a resposta desse dirigente tricolor é de que não. Até agora o São Paulo não se animou com nenhuma das opções. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem o tricolor pode contratar para o lugar do Calleri? Já havia contado para vocês no vídeo dessa quinta-feira que a única opção para substituição do argentino nesse momento é contratar alguém que está desempregado. Você sabe que o Calleri vai precisar passar por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho e só voltará aos campos em 2026. A ideia do São Paulo é repetir a operação da contratação do Cédric Soares, jogador que estava desempregado, sem grande mercado e que virou uma opção extremamente interessante. Fui buscar no Transfer Market opções para o tricolor. Hoje são mais de 200 centroavantes de diversas nacionalidades desempregados, mas boas opções são poucas. Queria chamar atenção para Mariano Dias, atacante da República Dominicana, naturalizado espanhol, 31 anos de idade. Já passou por Sevilha, Real Madrid e Lyon. Não joga desde julho de 2024, seria um nome interessante. Outra opção, Success. Esse é um atacante nigeriano de 29 anos de idade, com passagens por Udinese, Granada, Watford e Al-Ahly. Está desempregado desde agosto do ano passado e por conta disso também poderia ser registrado agora para defender o tricolor. Tem um velho conhecido da torcida brasileira, Diego Costa, centroavante de 36 anos de idade, certamente você vai lembrar dele, se naturalizou espanhol, chegou a defender a seleção da Fúria, mas nas últimas passagens pelo Brasil, tanto por Atlético Mineiro quanto Botafogo e por último no Grêmio, não deixou uma boa impressão. Também falam bastante a respeito do vestiário, não é um cara muito fácil no dia a dia. São Paulo vai pesquisar e buscar. Se não encontrar nenhuma boa opção entre atletas desempregados, esperará até a metade do ano, quando terá a oportunidade de contratar jogadores que estejam ficando livres. Já havia chamado a atenção de vocês no vídeo de ontem sobre João Pedro, centroavante brasileiro de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Ahly, contrato só até 30 de junho, e também em relação a Carlos Vinícius, jogador que pertence ao Fulham e vive as últimas semanas do seu vínculo por lá. Só para completar, nessa lista de mais de 200 atletas desempregados, há alguns brasileiros que também certamente não mobilizam grande emoção. Luiz Adriano, ex-Palmeiras, Vitória entre outros, Vinícius Araújo, Rangel,
Hamilton e mais. Cola, o Rian Francisco vai ter oportunidade. Zubeldia se perder para o Santos e para o Libertad cai. Marcos, a gente está aguardando o anúncio oficial do Corinthians em relação a Dorival Júnior, né? Ainda não há a confirmação definitiva, embora as conversas entre o Dorival, seu representante, e o Corinthians já estejam avançadas desde ontem, quando o Timão demitiu o técnico Ramon Dias. A ideia no Corinthians era só demitir o argentino quando tivesse a sinalização de que o novo técnico estava disposto a fechar. E assim funcionou. Então, a gente imagina que nas próximas horas o Dorival seja anunciado. Importante lembrar também que o Dorival não vai trabalhar antes de segunda-feira, então essa pressa não existe. Por que eu estou citando isso? Porque a confirmação do Dorival no Corinthians mexe com o destino de Zubeldia. São Paulo havia estabelecido como prazo definitivo para o Zubeldia mostrar e conseguir resultados no jogo contra o Santos. Domingo no Morumbi. Sem a sombra do Dorival Júnior, a coisa muda e fica mais favorável ao Zubeldia. São Paulo vai insistir para que o Zubeldia dê certo, para que o Zubeldia consiga prosperar. Nicola, mas se começar a emplacar mais uma sequência de derrotas e a coisa não avançar, aí, nesse contexto de mais derrotas, da coisa não funcionando, os caras vão mandar o Zubeldia embora e vão buscar Fernando Diniz. Fui o primeiro a contar para vocês, ainda durante o Campeonato Paulista, de uma reunião do São Paulo, o presidente Júlio Casares, com o Juliano Bertolucci, o empresário do Fernando Diniz. Na oportunidade, as partes discutiam, no fim do Campeonato Paulista, a contratação do Diniz. O Diniz disse que toparia, que gosta do projeto e tudo mais. Acontece que, a partir do momento em que eu publiquei essa notícia, a repercussão não foi ruim, ela foi péssima. Ela foi extremamente negativa entre torcedores do São Paulo, que levou o tricolor a procurar o Bertolucci e falar: Bertolucci, lembra aquela nossa conversa? Vamos precisar voltar atrás, não ficou bom, não vai dar para levar essa história adiante, porque a repercussão de fato é muito negativa. O Bertolucci e o próprio Diniz entenderam esse contexto e essa conversa acabou morrendo. Mas com a quase certa ida do Dorival Júnior pro Corinthians, tá? E sem esse plano A, o São Paulo vai insistir no Zubeldia. Se não virar com o Zubeldia, aí sim o nome do Fernando Diniz vai voltar à pauta, tá bom? Perguntando, Dorival no Corinthians, Crespo no São Paulo seria uma boa? Jean, eu gostei da passagem do Crespo pelo São Paulo. O cara foi campeão paulista, o cara conseguiu, num momento bem difícil, em que o São Paulo não ganhava nada desde 2013, né? O que pega hoje, Jean, é que os homens fortes do futebol do São Paulo, o Carlos Belmonte, o Rui Costa e o Muricy Ramalho, estavam no São Paulo quando o Crespo... O Muricy eu tenho dúvida, mas os outros dois estavam no São Paulo quando o Crespo era o treinador e ficaram com uma péssima impressão do Crespo. E quando eu falo em péssima impressão, eu me refiro a dia a dia de treinos, pré-eleções, trabalho. O São Paulo, os caras do futebol do São Paulo entendem que os caras do São Paulo entendem que o Crespo não é um cara moderno, não é um cara que pratica um futebol atualizado. O São Paulo confirma 2 de janeiro de 21. Então o Muricy esteve com o Crespo, tá? Então, dá para incluir também o Muricy nessa lista. O Belmonte, o Rui Costa, o Muricy não são caras muito animados com essa ideia da volta do Crespo. Eu percebo que há muito mais disposição por parte do torcedor em relação ao Crespo do que dos homens do futebol de São Paulo. E qual algum atacante foi oferecido para o São Paulo? Deixa eu perguntar. Quer ver? Mandar para o próprio Júlio. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Algum atacante já foi oferecido para vocês nas últimas horas? Desde a lesão do Caleri? Eu imagino que sim, mas vamos pegar a resposta do próprio presidente do clube, né? Quiser mandar sua pergunta para ser lida de forma preferencial, use o superchat. O DL Gomes está por aqui, o Rony Carlos também. Matheus Medeiros está afirmando que o São Paulo dormiu no ponto. Se confirmada a ida do Dorival para o Corinthians, estou com você. Nicola, por que não dá chance para o Rian Francisco? Pedro,
A justificativa oficial é de que o Calleri era o titular, o André Silva o reserva e o Renan aparecia apenas como a terceira opção. É natural que agora, com o Calleri machucado, o Renan Francisco ganhe mais minutos. Mas uma pessoa que trabalha com o Zubeldia me contou que o técnico argentino vê muitos problemas no Renan Francisco. O primeiro deles, físico. A estrutura física do Renan não é de um centroavante. Ele tem 1,75 m, 71 kg, o cara franzino. Muito menor, por exemplo, do que o Calleri e do que o André Silva. Também, de acordo com essa pessoa que trabalha com o Zubeldia, o técnico argentino não gosta das movimentações do Renan. Ele entende que o Renan ainda precisa aperfeiçoar alguns dos movimentos para ser um centroavante de sucesso. E aí, para completar, na visão do Zubeldia, o Renan só entrega gol. É louca essa frase, né? Mas que é um cara que participa muito pouco do jogo. Ele precisava ter um pouquinho mais de participação. Paulo Vinícius perguntando sobre Hernan Crespo, mas o CEO da Superbet falou que bancaria um super reforço. Matheus, vamos lá, essa é uma observação importante. É muito louco o futebol, né, cara? O torcedor do São Paulo tá batendo muito nessa tecla de que vai haver a chegada de um reforço de peso. Falaram em Thiago Mendes com a ajuda da Superbet. A Superbet ajuda no pagamento dos salários do Oscar. O que eu escutei do São Paulo, toda vez que eu fui perguntar sobre esse tema, e aí, vocês pensam em trazer alguém de peso com a ajuda da Superbet? E o pessoal do São Paulo, do marketing e também do futebol, assegura que nunca se discutiu isso nas negociações com a Superbet. E aí você deve estar falando, mas espera aí, como assim? Será que o São Paulo não está mentindo? A avaliação no São Paulo é de que o pessoal da Superbet pode estar tentando ganhar um pouquinho de mídia, um pouquinho de espaço. Afinal de contas, pro torcedor são paulino, esse tipo de notícia faz com que a Superbet esteja super falada, né? Então é isso, família. Ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa aí também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação e ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos pra cima.